Pessoal, vocês viram a imprensa macetando por 4 anos consecutivos o caso Marielle Franco. Por quê? Porque o possível mandante seria Bolsonaro e a família Bolsonaro. Tudo levava a crer que era Bolsonaro. E tanto que políticos como Lula, o Boulos, foram abertos em dizer o Bolsonaro que mandou. Lembra disso? Quem mandou matar Marielle? Era o assunto de todos os jornais. Chama um pouco a atenção, sabe? Até a preocupação seletiva com vidas que os jornais têm. Porque agora, no Ceará, em poucos dias, 3 vereadores que não são da esquerda e que não podem ser utilizados politicamente foram brutalmente assassinados, né? Ninguém fala disso, imprensa não fala, só o André Fernandes que falou, mas nem o PL fala disso direito, né? Não faz igual a esquerda fez, de ficar batendo em cima disso muito tempo. Pelo contrário, o PL parece até que tá nem se importando com isso, tá dando a mínima atenção, né? Não fez igual a esquerda da mesma forma. Mas o assunto aqui é Marielle. Pois é, o assunto da Marielle esfriou, saiu da imprensa, dos jornais, aquele papo de Marielle de 5 em 5 minutos falando de Marielle. Por quê? Porque supostamente se encontraram os mandantes do crime. E não era a família Bolsonaro. Não era. Acontece que aquela imprensa mais aguerrida e militante, aquela mais radical, ainda quer ressuscitar a história de que a família Bolsonaro está envolvida. Quer ver? Olha essa matéria do Brasil de Fato, um site de extrema esquerda. Investigação mostra a relação entre Flávio Bolsonaro e Domingos Brazão, suspeito de ser mandante da morte de Marielle. E quando você vê aqui que uma investigação mostra que os dois têm relação, você imagina, meu Deus, Flávio Bolsonaro e o Domingos Brazão têm relação na morte de Marielle Franco. Então os dois estavam combinando, foi descoberto aqui. Será? E aí você vai ler a matéria. Um relatório produzido pela PF, Polícia Federal, enviado ao STF ontem, mostra que existiu uma relação entre o senador Flávio Bolsonaro e Domingos Brazão. Então é uma investigação da Polícia Federal, coisa séria, né? De que o senador Flávio Bolsonaro e o Domingos Brazão tinham relações, né? Ó, vamos lá. No estado de Rio de Janeiro, Brazão está preso acusado de ser o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes. O documento é resultado da investigação do celular de Robson Calixto Fonseca. Tá? Então, pegaram o celular do Robson Calixto Fonseca, que era assessor de Domingos Brazão, e foi preso no dia 9 de maio desse ano. Peixe, como é conhecido, Robson, é acusado de intermediar uma reunião entre seu chefe e Rony Lessa, suspeito de ter executado Marielle Franco. Então, esse cara, esse Peixe, esse Robson que está preso, foi ele que marcou a reunião entre o Domingos Brazão e o Rony Lessa. Tá? As conversas interceptadas pela investigação mostram que Peixe manteve contato com Maria de Fátima Bezerra Castro, assessora de Flávio Bolsonaro, em 2 oportunidades. Na primeira, em 6 de novembro de 2023, ele pede a liberação de uma emenda parlamentar para o Instituto de Formação Profissional José Carlos Procópio. Vem cá, peraí. Um assessor pede para que um outro assessor parlamentar fale, libera emenda para um instituto, né? Um instituto. Isso é o que acontece todo dia, o tempo todo, na Câmara dos Deputados e no Senado. Quem nunca pisou lá já sabe que isso acontece. Quem pisa lá, então, meio que você pisa, já chega um assessor. Me dá emenda, me dá emenda. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Então tá, o cara, tem gente de destinar emendas para tal lugar, e aí o Flávio Bolsonaro é responsável pela morte da Marielle Franco. Poxa, é muita baixaria, né? Na segunda, em 4 de fevereiro deste ano, é Maria de Fátima Bezerra Castro quem o procura e pede 4 convites
para o desfile das campeãs no camarote aportador no Rio de Janeiro. No relatório, da PF não constam as respostas da assessora de Bolsonaro para o pedido de emenda e nem o que o Peixe disse sobre os convites para o Sambódromo. O crime, né? Aí fala sobre o crime e tudo. Me pergunta aqui, eu te pergunto, né? Tá, assessores, ambos moram no Rio de Janeiro, provavelmente conhecidos, um pediu emenda, e aí se você for incriminar todo mundo que é conhecido que pediu emenda de alguma coisa para alguém, tá ferrado, vai faltar cadeia em Brasília, né? Não tem nada demais pedir emenda. E outro, a mulher pede ingresso pro cara. Ok, mas o culpado então é o Flávio Bolsonaro. Deu para vocês perceber como que a imprensa manipula as informações? É assim que a regra do jogo funciona, né? É assim que a regra do jogo funciona. E só para saber, alguém já foi condenado por ter falado que o Bolsonaro era o mandante da morte da Marielle? Calúnia, difamação, injúria, dano moral? Não, né? Pois é. Vamos lá, pessoal. Vamos falar de comédia agora. Quer dizer, não é comédia, é tragédia. Quer dizer, não dá nem para explicar o que que é isso. Olha só, olha só. O Lula se mostra aqui um expert nos negócios, né? Lula rejeita Starlink de Elon Musk e planeja internet Brás. Pois é, o Lula vai lançar um monte de satélite no espaço para concorrer contra o Elon Musk, porque ele não gosta do Elon Musk, porque o Elon Musk falou mal do Alexandre de Moraes e mal dele também. A responsabilidade pela gestão desse projeto será da Telebrás, uma empresa estatal que permanece sob controle da União, apesar da privatização da telefonia no Brasil ter acontecido em 1998. O Brasil precisa alugar satélites, mas os únicos dispositivos para tal função no mundo são da Starlink. E aí o Lula, gênio dos negócios, né, vai concorrer contra o Elon Musk. Vai mostrar para o Elon Musk que ele é melhor do que o Elon Musk através de um estatal. Cheio de gente que o Lula vai colocar lá, indicado por seus amigos políticos. Esse negócio não tem como dar certo. Quem vai bancar isso tudo somos nós. Não tem como dar certo. Aí a gente fica já, sabe, assim pensando, a gente vive num país sério, mas vive mesmo? Não, não vive. A gente sabe que não vive. É piada pronta, né? Pessoal, vamos lá. Michele Bolsonaro e Bolsonaro. Vamos lá? Matéria do Metrópolis, mito. Bolsonaro lança nova fragrância de perfume na próxima quinta-feira. O segundo perfume associado ao nome do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro deve ser feito na próxima quinta-feira. O maquiador e amigo de Michele Bolsonaro, Augustin Fernandes, anunciou no perfil dele no Instagram na sexta-feira que uma nova fragrância será colocada à venda. A nova fragrância será chamada de Mito. Embalagem na cor azul aparece no perfil de Fernandes. Na caixa há uma foto do ex-presidente segurando um frasco e o nome Jair Bolsonaro com letras maiúsculas. O volume é de 100 ml, tá? Cara, eu fico pensando assim, tem umas coisas que são meio insanas. Vem uma Boticário da vida, faz um lançamento, vem, sei lá, eu não entendo nada de perfume, uma Três de Marchand, né? Que é as coisas francesas, chique, faz um lançamento com muita grana, com não sei mais o que e tal, e prepara tudo, gasta milhões em marketing, publicidade. Vem um Bolsonaro, lança um perfume, coloca aí, não sei quantas mil unidades, foram 2.000 unidades à venda, e o negócio esgota em menos de uma hora. É de rir, não é? Vamos cá entre nós, é de rir o tamanho da força que esse cara tem. Tamanho da força que, sabe, política que reflete até na economia. Cara, como que o povo ama o Bolsonaro dessa forma? Então, tipo assim, o cara vende mais do que a Boticário quando fala que vai vender um perfume. Então, assim, para quem é fã do cara aí, logo logo vai ter um perfume a mais para ele. Mas assim, eu acho engraçado o tamanho do, sabe, tamanho da força que o Bolsonaro tem. Olha só, pessoal, citando ainda o Bolsonaro, já que a gente falou ele aqui,
O Bolsonaro fez críticas, tá, contra o Lula com relação aos prefeitos. E aí ele citou um trecho de uma matéria da Jovem Pan, onde ele escreveu o seguinte: com Jair Bolsonaro, os prefeitos não iam a Brasília em marchas atrás de dinheiro. Eles sempre recebiam o que lhes era devido, dentro do prazo, e mais um pouco. Hoje, os prefeitos marcham para a capital federal e recebem apenas promessas. Triste realidade. Então ele colocou o vídeo aqui, eu vou colocar o vídeo para vocês. E é verdade, tá? Não é mentira, não. Eu conheço alguns prefeitos e os caras falaram, cara, não foi preciso a gente ficar correndo atrás de Brasília para ficar mendigando um pouco de dinheiro, não. Tá? E por que, que o Bolsonaro postou isso? O Lula foi vaiado por prefeitos, um monte de prefeito gritou fora Lula durante o evento que o Lula fez com os prefeitos em Brasília. Então, se for uma situação constrangedora, o Lula ainda tentou dar um pitaco, falando: não, a gente precisa de civilidade, o tempo do ódio do Bolsonaro passou. Mas o negócio é que os prefeitos estavam lá com raiva porque precisam ir lá para pedir dinheiro. Antes chegava na hora. Olha só o vídeo aqui, em que consta aqui o Felipe Dávila e vários outros, o Mota aqui também, falando sobre o caso. Dá uma olhada aí. Estamos repercutindo uma entrevista concedida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a uma emissora de rádio do estado de Pernambuco, e ele disse nessa entrevista que municípios, prefeitos estariam com saudade dele. Mota. Vamos deixar a ideologia de lado e vamos aos fatos. O governo Bolsonaro tinha 23 ministérios, não era isso? O atual tem 40. O governo passado deixou um superávit. O atual já está em déficit profundo. O governo passado usava quartéis, hotéis de trânsito para hospedagem. O atual usa hotéis de luxo. O governo passado tinha Paulo Guedes no comando da economia e Roberto Campos no Banco Central. Por isso, o Brasil saiu da pandemia com inflação menor do que Estados Unidos e Europa e um crescimento do PIB no nível da China. É lógico, isso não foi mérito exclusivo do presidente Bolsonaro, isso foi mérito do time excepcional que ele montou. Mas é como disse Milor Fernandes uma vez, um presidente que nomeia ministros mais inteligentes do que ele é mais inteligente do que eles. Estamos repercutindo... Pois é, vocês viram aqui a fala do Mota, republicada pelo Bolsonaro, né? Vamos lá. Outro ponto que a gente precisa falar. Teve um caso agora, internacional, que repercutiu sobre o Brasil também, um caso de Israel. Então, vocês viram, acompanharam o que o Hamas fez com Israel no dia 8 acho que foi de agosto, não me lembro a data aqui, em que iniciou aquela tragédia daquele grupo de terror lá, atingindo, sabe, milhares, centenas de civis lá. Acontece que tinha um brasileiro entre eles. E ontem foi encontrado o corpo desse brasileiro. O grupo Hamas matou o brasileiro, né? E o corpo foi encontrado. E o Lula fez uma nota de solidariedade à família, né? Pelo brasileiro. A família rechaçou a nota e falou que não quer saber disso, não. O Lula ignorou eles por 5 meses. Agora aparece com essa notinha. Matéria é do O Antagonista. Após ignorar a família por 5 meses, Lula lamenta a morte de refém brasileiro. O exército de Israel confirmou nesta sexta-feira que o brasileiro Michel Nissenbaum, mantido refém pelo Hamas, foi encontrado morto. Após ignorar a família por 5 meses, o presidente Lula lamentou nesta sexta-feira a morte do brasileiro, mantido refém pelo Hamas em Gaza, encontrado morto na quinta-feira. Abre aspas. Soube com imensa tristeza da morte de Michel Nissenbaum, brasileiro mantido refém pelo Hamas. Conheci sua irmã e filha e sei do amor imenso que a sua família tinha por ele. Minhas solidariedades aos familiares e amigos de Michel. O Brasil continuará lutando e seguiremos engajados nos esforços para que todos os reféns sejam libertados, para que tenhamos um cessar-fogo e a paz para os povos de Israel e Palestina. Sabe, a publicação do Lula dá a entender, remete aqui,
que o Lula está prestando solidariedade por alguém que morreu por causas naturais. Não foi. Foi um grupo do qual o Lula não quis classificar como terrorista. Foi um grupo do qual o Lula, ajudando uma agência internacional da ONU, destinava dinheiro, a agência destinava dinheiro, isso aí já foi comprovado para esse grupo. Então, assim, tipo assim, é algo insano, né? E a família não recebeu muito bem. Ó, sobre a verdadeira postura de Lula, eis o que disse a sobrinha de Michel Ayala a Felipe Moura Brasil em depoimento incluído em seu documentário O Trauma de Israel. Abre aspas. Minha mãe e a filha dele foram ao Brasil em dezembro, foram encontrar com o Lula e ele prometeu a elas que faria tudo para trazê-lo de volta com todos os reféns. E obviamente eles não estão aqui. Nada sabemos a respeito dele. Eu não vejo isso, a ajuda do governo. Não há reação, obviamente, desde dezembro, nada ouvimos de Lula ou do governo. Nada. Ele, Lula, prometeu algo. Ele, que é o Michel, é brasileiro, nasceu no Brasil, realmente tivemos esperança depois que a minha mãe esteve lá em dezembro. Ela disse: o Lula me disse que o avião dele estava só esperando por Michel. Ele faria de tudo para ajudar. Estamos em maio agora, já passaram mais de 4 meses desde que a minha mãe esteve lá. Não ouvimos nada dele, nada de Lula. Não sabemos nada de Michel. Não sabemos se ele está vivo ou não. Nada. Pois é. Outros representantes da família também criticaram a postura do Lula aqui, dizendo que realmente o Lula não fez nada para ajudar nesse caso. Pois é. Pela postura atual do Lula não poderia ser diferente, né? Sabemos o quanto o Lula é crítico de Israel e é um brasileiro israelense ali no caso. Vamos lá, pessoal. Por fim, mas não menos importante, o Sóstenes Cavalcante fez uma crítica aqui sobre, sabe, a repressão, a liberdade de manifestação que o Brasil tem hoje, tá? E isso é grave, muito grave. Então, ele fala assim, de uma forma bem concisa, sobre o direito de manifestação no Brasil. Olha só o que ele disse aqui, eu achei bem interessante. E a gente precisa entender que não é a caneta de um ministro A, B ou C do STF que vai intimidar a capacidade do povo se indignar e se manifestar. Nós brasileiros precisamos nos manifestar. O povo, quando se indignar com alguma coisa e ir para as ruas, a única coisa que mete medo em pessoas que têm cargos de autoridade é a manifestação do povo. Quando tem povo na rua, quando tem gente reclamando, as figuras de autoridade, sejam eu como um deputado, seja um ministro do STF, seja um membro do Poder Executivo, isso incomoda, porque isso demonstra insatisfação. A função final do poder público é a satisfação de uma sociedade. Quando essa sociedade vai para a rua, se organiza e demonstra insatisfeito, esse poder público ou precisa uma autorrevisão e mudança urgente, ou esse poder será engolido pelo próprio povo. Pronto, sabe? Mais claro e preciso impossível. Então, esse é o ponto que precisa ser levantado. Deve-se respeitar o direito de livre manifestação no Brasil, tá? E é por isso que as manifestações que vêm acontecendo, ainda tímidas, ainda com medo, vão ganhar corpo, vão crescer ao longo do tempo. Eu venho falando para vocês, a gente vai ter só um doce agora, o começo, o alicerce mesmo, que vai ser as eleições de 2026, de 2024. Mas o bicho vai pegar mesmo. Você vai ver gente na rua, você vai ver manifestação. Se o governo Lula continuar como está, que ontem saiu pesquisa mostrando que já foi mais de 50% de rejeição ao petista, continua esse caos, continua essa tragédia e 2026 o povo querendo mudança. Meu amigo, tenha certeza de uma coisa. O Brasil vai ferver. Então, a indignação do povo, como disse o Sóstenes Cavalcante, estremece as autoridades. É o que a gente sabe que vai acontecer daqui para lá. A gente faz análise política já há muito tempo. E a gente viu essas manifestações acontecendo, crescendo, tomando proporção. E isso vai tomar uma proporção maior ainda. O povo, logo, logo, vai enfrentar o medo e vai voltar para as ruas. Pelo menos é o que eu acredito. E você?
que você acha? O povo vai ter coragem de manifestar novamente ou não? Coloca no comentário que eu quero saber, tá bom? Abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.